E a HCTR11 está subindo 4% nesse ano, meus amigos, vamos comemorar! Só que não. Cara, eu pessoalmente fico muito triste, tá? Em fazer esse tipo de vídeo aqui, porque eu era uma pessoa que investiu no HCTR11 desde o seu começo. Eu fui uma pessoa que tive HCTR11 durante vários e vários anos. E tudo o que nos indica, tudo que vem mostrando pra gente nos últimos meses é de que a cota do HCTR11 vai chegar a custar R$ 15, mas muito em breve. E vocês vão entender. E antes de vocês começarem a me xingar, falando aqui que eu sou um hater do HCTR11, olha isso, eu tive HCTR11, tá bom? Desde lá de 2020, lá, basicamente eu tinha HCTR11 e ele sempre pagou muito dividendo e eu achava que ele ia se tornar o melhor fundo imobiliário possível. Mas quando eu acabei vendendo, eu já tinha um prejuízo de mais de 70% nele. Cara, eu fico muito triste com isso, porque foi um fundo onde eu depositei os meus primeiros aportes nele. Cara, vocês não têm ideia o tanto que é difícil eu conseguir investir, e mesmo assim esse fundo me fez perder R$ 10.000. E hoje ele está pior do que você imagina. Só que antes de eu continuar com esse vídeo, eu já vou convidar vocês aqui a comentarem quantas cotas que vocês têm do HCTR11, tá bom? Agora, vamos lá. HCTR11 hoje está custando quanto aqui, tá bom? Nossa, nem até esqueci de arrastar a câmerazinha aqui para o lado, né? Mas, basicamente, tá, hoje ele está custando aqui cerca de R$ 22. Agora, no último seu período máximo, né, ele tem uma queda de mais de 90%. O que que acontece? O HCTR11 tem momentos que parece que ele dá um sinal de melhora, que ele vai decolar aqui, ó, que ele começa a subir um pouquinho, mas para. Ele faz um Vzinho aqui, mas já começa a cair de novo. Faz um Vzinho aqui, já começa a cair de novo. Basicamente, não tem muito de se esperar mais do HCTR11. Tudo vai depender do que dele, tá? Se você tem as cotas deles e tá desesperado ali com a sua queda. De que tudo depende disso daqui. Cara, isso daqui é o ponto chave do HCTR11 hoje, tá bom? Basicamente o que? O HCTR11, tá bom? Ele ganha dinheiro basicamente emprestando dinheiro para CRIs, tá? Que são basicamente certificados recebíveis imobiliários. Basicamente você financiando uma obra do setor imobiliário ali, tá? E dentro desse setor imobiliário existem várias coisas, né? Existe, por exemplo, o setor hoteleiro, existe o multipropriedades, tá bom? Existe aqui a parte de shoppings, tá? E adivinha, cara, adivinha, a HCTR11 nasceu de uma promessa de ser o melhor fundo imobiliário possível. Porém, o que vem nos entregando, tá bom? É desesperador. Se você observar bem, tá bom? Você tá vendo essas barrinhas aqui, olha? Amarelinha, vermelhinha, verdinha, tá? O que que acontece? Todo o dinheiro que o HCTR11 tem está distribuído nessas barrinhas aqui, que ele emprestou o dinheiro para o pessoal que está nessas barrinhas aqui. Então, quando você olha para uma barrinha verde, é muito bom. Quando você olha para uma barrinha vermelha, é muito ruim. Então, se você observar bem, a barrinha vermelha tem quase mais barrinha do que as verdes. Então, olha só que desesperador. E o pior do que isso, os principais, tá bom? Os principais CRIs dele ali, que ele mais tem dinheiro ali, cerca de alguns milhões de reais, tá bom? Milhões, olha, escuta só. Eles estão em amarelo, tá bom? Que é o circuito de compras aqui. E o que significa esse amarelo? É basicamente um calote, só que ainda não foi declarado como calote. Ele tá tipo assim, ó, se as coisas melhorar, eu volto a pagar. Só que essa parte das coisas melhorar, eu volto a pagar, que é complicado. Velho, se o cara tá devendo dinheiro pra você, alguma coisa tem que acontecer, velho. Alguma garantia você tem que ter, você entendeu? E no caso, o HCTR11 não tem, tá? Já vai fazer quase 2 anos que esses CRIs estão nessa situação e basicamente a gestora não fez nada. Agora, você tem duas opções para você acreditar sobre a gestora. A primeira, ele que o pessoal que gere o fundo ali é incompetente, ou então quando o pessoal estruturou o fundo ali, eles não tinham garantia em caso de default. Então, como não tem garantia, por isso eles não executaram nada até nesse exato momento. Então, eu acredito que seja um pouco dos dois, tá? Só que tudo isso influencia por quê? Hoje, o fundo tem apenas 12% dos seus CRIs aqui pagando, tá bom? Cara, cada vez que passa, vem caindo mais. Cada vez que passa, aumenta ali, tá bom? A parte dele de carência de juros e a parte inadimplente. Tudo que a gente queria era o quê? Que os CRIs dele que estão em dia, que ele voltasse a pagar. Porque se ele volta a pagar, ele paga mais dividendo, ele ganha mais dinheiro, todo mundo fica feliz. Mas está acontecendo exatamente ao contrário. E não existe nenhum sinal de melhora. Nenhum. Muito pelo contrário.
toda vez que a gente vê algum CRI dele, ele basicamente tem aqui a parte dele do vencimento, tá bom? De quando que esse CRI iria deixar de existir. E basicamente tá chegando a data da grande maioria deles, tá? E adivinha? Eles não vão voltar a pagar. Então é esse o grande problema do HCTR11. Agora, o outro problema que também tem dentro dele, tá? Que isso pegou, meio que mexeu bastante com o psicológico, que é do quê? Cara, os caras parecem, sabe que tem alguma coisa de errado com o fundo, mas basicamente eles não deixam muito claro, tá? Então, essa parte que eu tô mostrando isso aqui pra vocês, eles demoraram muito, demoraram meses e meses e meses e meses, mesmo com o pessoal pedindo muito para colocar ali nos seus setores iniciais. Então, basicamente, tá bom? Se você investe no HCTR11, você vai estar recebendo esses dividendos aqui, olha, que são excelentes dividendos por acaso, tá? São ótimos dividendos. Basicamente, aqui ó, você vai estar recebendo cerca de 17% de dividendo. Só que o que acontece? Você ganha 17% de dividendo, porém você perde 20% de valorização nos últimos 12 meses. Então você está sempre ficando no negativo. E assim, não existe sinal de melhora. Não existe a possibilidade de melhora, porque tudo o que vem mostrando para a gente em relação ao HCTR11 tá mostrando que ele vai piorar, tá mostrando que a situação vai ficar cada vez mais tensa, de que por mais que ele consiga, tá bom, manter esses dividendos dele aqui, ó, que ele ainda não parou de pagar dividendo, tá cada vez pior, porque basicamente o dividendo ele surge da onde? Do lucro da empresa. Se a empresa não tem lucro, não tem como tu tirar dinheiro para pagar os caras. É basicamente isso que tá acontecendo. E pode se preparar. Esse ano, HCTR11 vai bater R$15 se ele continuar do jeito que está. Eu não acredito nem que seja no final do ano, mas sim no meio do ano ali, muito provavelmente já pode estar acontecendo isso. Então, assim, a situação é pior do que você imagina. Não compre ali 100% da sua carteira em HCTR11, olhando somente os dividendos, porque você vai se lascar.